Olá, está começando mais um Papo Saúde. Eu sou Vitória Lima e a partir de hoje é comigo que você fica por dentro de tudo sobre saúde e qualidade de vida. E hoje nós vamos falar sobre a dislexia. O transtorno que, segundo a Associação Brasileira de Dislexia, afeta cerca de 7% das crianças no país, muitas vezes é confundido com déficit de atenção ou dificuldade de aprendizado. E agora nós vamos saber um pouco mais sobre o tema. Você sabia que a dislexia é muito mais que apenas trocar letrinhas? A dislexia afeta cerca de 17% da população mundial e as mais prejudicadas, infelizmente, são as crianças. Conversamos com a fonoaudióloga Lia Brasil, que nos explicou um pouco mais sobre o transtorno. A dislexia ela é uma doença neurológica, uma patologia neurológica, mas que tem a ver com a aprendizagem. Então, ela gera algumas dificuldades na criança em realizar uma aprendizagem normal. Essas dificuldades vão estar relacionadas à parte da leitura e escrita, mais especificamente da leitura. As dificuldades em relação à dislexia são notadas desde o desenvolvimento inicial do indivíduo. Entretanto, é na escola que a criança apresenta as maiores dificuldades. Isso pode acarretar comprometimento para a criança durante a sua vida escolar, desde a educação infantil, onde nós já conseguimos perceber alguns indícios de algumas dificuldades que essa criança vem a ter no processo de aprendizagem. Mas realmente ela só vai ser exaltada quando a criança está aprendendo a ler e a escrever, que justamente vai ser por volta do primeiro ano do ensino fundamental 1. Segundo a psicopedagoga Caroline Torquato, a dislexia não afeta nenhuma das outras funções intelectuais do indivíduo. A prova é que existem pessoas muito famosas que possuem a dislexia, como Orlando Bloom, Tom Cruise, Walt Disney e vários outros artistas. Uma criança com dislexia, ela apresenta as funções cerebrais normais, cognitivas. Então, é uma criança muito inteligente. É específico de leitura e escrita, é um transtorno específico de aprendizagem da leitura e da escrita. Vários especialistas são necessários para diagnosticar a dislexia. Entretanto, o tratamento não funciona se a escola não for parceira neste estímulo constante. Uma vez detectado realmente a dislexia afirmado, a gente vai com um laudo do médico para a escola. Começa aqui na clínica um tratamento de estímulo, que a gente chama de intervenção. Então a gente começa a estimular essa área e na escola a gente entra em acordo com algumas sugestões. Quando eu falo de dislexia, novamente, o que é que eu friso? A questão específica da leitura e da escrita. Então, onde é que na escola isso vai ser revelado de forma negativa? Nas avaliações, nas provas. Então, hoje em dia, muitas escolas já fazem a modificação da avaliação com as crianças disléxicas, diagnosticado disléxico como prova oral. Ou diminuir, como você fala dos níveis, mas na verdade é o comprometimento de cada pessoa. Então a escola avalia cada caso, juntamente com a minha palavra, como eu levo o caso, e a gente vai analisar qual é a melhor forma de avaliação. Se é a prova oral, na criança realmente não tem condições de compreender, interpretar o que ela lê, ou não, a gente só diminui o número de questões, o número de texto, diminui o tamanho do texto, aumenta a fonte, coloca frases mais direcionadas, para que a criança não precise essa interpretação tão complexa da frase. Então a gente vai tentando algumas alternativas. Além dos profissionais necessários, é importante o apoio da família. Os pais são fundamentais no incentivo dos pequenos. A primeira coisa é a família aceitar. Porque muitas vezes a família vem com a resistência, porque vem encaminhada pela escola, vem justificando que acha que é a escola que não está fazendo um bom trabalho, e na hora que a gente faz investigação, que caminha para o neurologista, que volta com a diagnóstico positivo para a dislexia, muitas vezes a família tem aquele momento de resistência, mas ao passo que ela vai aceitando e vai investindo nesse filho, com estímulos, lendo sobre o assunto, buscando pesquisas, se informando melhor,
como a gente sabe, assim, família é aquela que estimula a gente para frente, né? Então, assim, a família tendo esse apoio, levando para especialistas, porque às vezes não é só receber o diagnóstico, é continuar, né, o investimento, né, essa intervenção, buscar caminhos na escola, estar sempre presente, ajudar também nesse estudo, porque a dificuldade, como ela é específica de leitura e escrita, muitas vezes, dependendo dos textos, da densidade dos textos, da série que o aluno estuda, ele precisa desse apoio, de alguém estar dando esse feedback, de estar perguntando, né? Como eles são mais orais, então é sempre importante, muitas vezes, a família ler para ele e ele interpretar, né? Ou ele fazer a leitura e explicar o que ele entendeu, e assim estimulando melhor para a vida futura. Como você pode ver, a dislexia, assim como em outros transtornos de aprendizagem, necessita de uma ação em conjunto entre a família e a escola. Um desses pontos é combater os possíveis problemas sociais que o dislexo pode vir a ter. Veja agora na matéria de Rafaela Cabral. A dislexia é um transtorno de aprendizagem que faz com que a criança ou adolescente apresente dificuldades em associar letras e sílabas com os sons correspondentes. Porém, na maioria das vezes, ela pode vir associada a outros transtornos. Essa é Ana Maria e sua filha Mariana. Ana conta que teve que deixar a cidade onde morava no interior do estado para procurar ajuda na capital. Desde 6 anos de idade, 5 anos, que a minha filha tem os problemas de aprendizagem. A gente já sofreu muito por conta que as escolas não davam atendimento, a gente não tinha condições, né, de procurar um atendimento especializado. E eu sempre enfrentei na escola luta, né, porque é muito difícil para ela agora entrando na adolescência. A questão da dificuldade dela está atrapalhando, né, até o relacionamento dela com outras pessoas. Conversamos com a psicóloga Terezinha Teixeira. Ela tem experiência nessa questão relacionada à dislexia. Um grande desconforto, tanto para a criança como para o jovem ou adulto, porque, em geral, eles são inteligentes da média para cima, mas não conseguem se sair bem na escola. E isso faz com que gere um desconforto de como é que eu sou tão inteligente, mas eu não consigo. Por outro lado, a família espera um desempenho melhor, mas nunca a competência dele fica compatível com o desempenho da escola. Isso vai gerando mal-estar e muitas vezes eles vão para a turma do fundão, porque já que eles não estão conseguindo, eles vão lá para trás. Então, nós temos que criar artifícios para poder fazer a avaliação dessa criança. Muitas vezes ela não consegue expressar por escrito o que ela quer dizer nas respostas escolares, mas que ela conseguiria se alguém fizesse uma avaliação oral. Como a dislexia não é considerada uma deficiência, eu tenho muita dificuldade. Quando eu vim para cá, eu tive que conversar com a direção da escola, conversar com a parte pedagógica da escola, dizer que a minha filha tem dificuldade. Por quê? Para ela não se sentir discriminada na sala de aula, porque nós já passamos muito por isso, sabe? Dela se sentir discriminada. Não pode existir uma única forma de educação, se for só a família ou se for só a escola. Eles têm que caminharem juntos e deve haver uma unidade na orientação da criança. Os pais têm que comungar e confiar na escola e a escola na família. Teve um dia que ela chegou em casa e eu fiquei muito assim, triste mesmo, porque ela disse: mãe, eu já não fiz nada na prova. Mãe, porque foi muito pouco tempo, porque a gente sabe que o tempo dela é diferente, né? Então ela disse: mãe, quando eu acabei de ler a prova, a professora disse que a gente tinha 1 hora. Né, Mariana? 1h30 para fazer a prova. Então não deu tempo, eu estava ainda tentando entender, eu estava começando a responder uma questão, eu só fiz entregar. Eu fiquei com muita pena dela, porque eu, como mãe, quero o melhor para minha filha. Eu acompanho o sofrimento dela, eu acompanho até a discriminação. Ah, porque tu é burra, porque tu não sei o quê, porque, sabe, isso na sala de aula, entendeu? E a gente sabe que não é isso. Então, para uma mãe, sabe, é muito doloroso. Mas é importante que tenha um olhar cuidadoso para aquela criança que apresenta dislexia. Forma de avaliação diferenciada, chegar mais próximo.
o professor ele vai trabalhar mais próximo da criança, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas hoje com esse processo de inclusão, todos nós devemos estar preparados para atender essa criança que, ou adulto, ou mesmo jovem, que não esteja caminhando no processo educacional como os outros. Bom, agora nós vamos dar uma pequena pausa. No próximo bloco, você vai conferir o que deve fazer quando descobrir que alguém próximo a você possui a dislexia. Não saia daí, o Papo Saúde volta já! Voltamos com o Papo Saúde de hoje, que está falando sobre um transtorno muito comum, a dislexia. E agora nós vamos conhecer uma das formas de tratamento e um projeto muito legal aqui da Universidade de Fortaleza. Medo, insegurança, solidão. Junto com a dislexia, outros problemas sociais podem aparecer no indivíduo. Às vezes, só trocar uma letrinha basta para ser motivo de riso. Mas a dislexia é também associada a um problema de aprendizado e quanto antes tratar, melhor. A dislexia ela não tem cura, ela tem tratamento, ela é um transtorno, ela não é uma doença, ela é um transtorno, mas de cunho neurológico, tá? E é de fundo de hereditário, ok? Então assim, o paciente ele vem com essa manifestação, né, esse transtorno, e a gente já deixa bem claro que isso não existe cura, existe tratamento. E o importante é que esse tratamento ele seja dado precocemente. Com o tratamento fonoaudiológico, psicopedagógico, o acompanhamento do neuro, essa criança, esse adulto ou essa criança, ele vai ter bons resultados. Os médicos envolvidos no tratamento são os fonoaudiólogos, os neurologistas, os psicólogos e os psicopedagogos. Um resultado eficaz surge na união destes especialistas e o tratamento varia conforme o nível e o contexto da dislexia no paciente. A dislexia, nós conseguimos, em termos de reabilitação, minimizar as suas sequelas, né? Nós conseguimos minimizar os seus efeitos, eu não diria sequelas mesmo, seriam os efeitos que ela tem durante a aprendizagem. A pessoa, a criança, vai aprender a conviver com as suas dificuldades e assim conseguir vencê-las. Então, se eu tenho dificuldade em reconhecer alguns sons ou visualmente algumas letrinhas, eu vou criar alguns artifícios para que toda vida que aquela letra aparecer, eu conseguir reconhecê-la como uma letra correta e não como uma letra errada. Tá? E assim eu poder reorganizar a minha leitura, o meu processamento visual com o auditivo e dar a resposta correta. A gente faz alguns testes, principalmente relacionado à idade, né? Se a criança corresponde letra a som, na hora que a gente faz, se ela já reconhece algumas letras do alfabeto, né? Começa muito pelo próprio nome, então se ela reconhece o próprio nome, reconhece figuras, memoriza, faz sequência. Então a gente vai fazendo esses testes. Conforme a gente for realmente caindo na hipótese de que seja dislexia, a gente caminha para o neurologista. O acesso a um tratamento, por vezes, é limitado e a demanda cresce cada vez mais. Observando estes fatores, a professora Vanessa e outros professores da Universidade de Fortaleza do Centro de Saúde pensaram em um projeto que une o atendimento especializado do NAMI à disponibilidade de alunos estagiários e professores experientes. É um projeto que nós, profissionais, né, principalmente aqui no setor de fonoaudiologia, sentimos necessidade de, vamos dizer assim, de criar esse projeto, pela demanda grande de pacientes que traziam as queixas de dislexia e distúrbio de aprendizagem, né? A dislexia, ela é tratada por, tanto o diagnóstico como o tratamento, por uma equipe multiprofissional.
Então, no caso desse projeto, quem está envolvido são no fonoaudiólogo, né, estudantes de fonoaudiologia, estagiários, psicólogos e estudantes, estagiários de psicologia, da educação física, educador físico e estudantes, estagiários de educação física, assim como da terapia ocupacional. Todas as quartas-feiras pela manhã aqui no NAMI, no setor de fonoaudiologia, tá? O paciente ele vem, ele faz a inscrição dele para o ambulatório e aí a gente tem essa filinha, né, essa listazinha de espera e aí ele entra no processo começando pela avaliação para se fechar um diagnóstico. E no Papo Saudável de hoje, vamos conversar com a fonoaudióloga Lia Brasil, que deu dicas de como a família deve observar as crianças e que atividades fazer para estimular os pequeninos. Os pais têm que estar atentos porque a criança ela tem que ter um marco de quando iniciar a falar. Né? Esse desenvolvimento da fala ele começa desde ainda durante o primeiro ano, né? Lá por volta dos 6 meses, 7 meses, que a gente já começa a perceber que começam a ter aquelas primeiras sílabazinhas formadas pela criança. Mas a gente estende até os 2 anos. Então, com 2 anos, nós queremos que a criança já esteja falando palavras, né? Palavras soltas. Algumas crianças já fazem uma construção de palavras com os sons mais corretamente, mas ela ainda pode ter algumas trocas. É comum a criança fazer trocas de sons até por volta dos 4 anos, 5 anos. Até os 5 anos é aceitável o quê? Uma criança que não fale o R de barata, né? Ele troque o rá pelo lá, ou então que ele não diga preço, ele diga peço ou pleço, tá? Então isso é comum da gente observar. Mas passou essa idade, se você tem uma criança com 2 anos que ela não fala ainda, ou com 3 anos que ela fala muito errado, que ela troca muitos sons, tá certo? Que ela apaga alguns sons, né? Tem sons que ela não consegue produzir e que as pessoas ao seu redor não estão entendendo, só você entende. Então essa criança está começando a ter algum problema de fala. Esse problema de fala, ele pode evoluir para um problema de aprendizagem, caso ele não seja sanado antes do início mesmo da educação, do ensino fundamental 1, tá? Então é preciso a gente estar atento. O que a família pode fazer, né? Eu sempre costumo conversar com os pais dos meus pacientes e dizer assim, que a melhor forma é o que? É uma contação de história, ele contar a história, perguntar para a criança, como é que você acha que vai terminar? Né? Ou então ele começa a contar até o meio, diz assim, você lembra do que aconteceu no começo? Que é uma sequência de histórias, né? O começo, o meio e fim. Então a criança começa a ficar atenta para o que o pai está falando, né? Para como é que vai terminar. Ela pode criar um desfecho da história, porque aí a gente já vai vendo a imaginação também. E o olhar atento do pai. Se ela está construindo a frase toda, ou se ela não constrói, ou se durante a fala ela está substituindo alguns sons que tem algumas letras, né? Alguns fonemas, como a gente fala, que são sonoros por fonemas surdos, né? Ela vai dizer dado, ela diz tato, ela vai falar vovó, ela diz fofó, né? Então, se o pai está observando isso, então é interessante ele solicitar uma avaliação de um fonoaudiólogo. Algumas crianças se tornam mais tímidas, né? Então, assim, a gente costuma recomendar que ela faça um teatro, né? Que ela possa participar, que ela possa se expor melhor, para poder vencer mesmo essas dificuldades dela com relação ao outro, né? Não ser tão introspectiva. Mas o cuidado que a gente tem que ter é saber quais são as aptidões que a criança demonstra. Porque às vezes a criança ela demonstra que ela gosta mais de tocar um teclado, tocar um violão, né? Então a musicalização ela também ajuda na reabilitação. Então pode ser que através de uma letra de uma música a gente consiga reverter algumas dificuldades de leitura e da escrita. O que eu acho que é importante é o profissional e a família saber compreender aquelas características que a criança está manifestando, né? Uma dica que eu daria é o quê? A gente é uma criança que ela tem a dislexia, né? Mas ela é mais do que a dislexia. Ela pode ter um problema de aprendizagem, mas ela é mais do que esse problema de aprendizagem. E sempre assim, explorar ao máximo,
né? Não achar que é difícil demais para ela porque ela não está conseguindo ler bem. Não, vamos ver. Né? Porque a gente nunca sabe o que é que esperar do retorno dessa criança, né? Às vezes ela nos surpreende, né? Geralmente elas nos surpreendem. É isso aí, o Papo Saúde de hoje está chegando ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma sugestão, é só ligar para 3477-3422 ou mandar um e-mail para paposaudeunifor@gmail.com. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!